Eu sou um fotógrafo, eu sou um artista, eu sou um tradutor. E a galera tava assim. Meu nome é Wilton Montenegro. Fotografo arte e música, que é outra forma de arte. Eu fotografo imagem e som desde que eu me entendo por fotógrafo. Quando eu fotografo uma obra de arte, eu estou pegando aquela obra, tirando do meio no qual ela está inserida e estou transferindo aquela obra para uma fotografia. Ao fazer isso, eu estou diminuindo aquela obra, eu estou reduzindo aquela obra a uma fotografia que não vai dar conta da obra, de jeito nenhum. A partir desse momento, até aí a fotografia pertence à obra. A partir desse momento em que eu vou colocar essa fotografia no mundo, ela já não pertence mais à obra, ela pertence ao mundo. Fotografia para mim é apenas uma forma de expressão. Eu escrevo, então eu fotografo, eu olho. Comecei fotografando capas de disco, me tornei amigo de diversos músicos, tive privilégio de, ao fotografá-los, eles tocarem para mim, então eu ouvi coisas que ninguém ouviu, eu ouvi improvisos fantásticos, então meu ouvido é privilegiado pelo que ouviu. Quando eu comecei a fotografar arte, alguns artistas fizeram performances ou até obras criadas para serem fotografadas, obras que depois foram desfeitas. Meu olhar, portanto, também foi privilegiado. A grande maioria dos músicos que eu conheci não tinha dinheiro para pagar a foto, então eu ganhava da gravadora um dinheiro para fazer a capa de um disco e ao mesmo tempo eu dava um jeito de, ao fazer essa capa, fotografar um músico para colocar no encarte a imagem dele e dava essa foto de presente para ele. Assim a gente estabeleceu relações de amizade e nesse período eu ouvi artistas como Paulo Moura e Rafael Rabelo tocarem só para mim. Egberto Gismonti, eu fui fotografá-lo, ele levantou-se, quando eu cheguei na casa dele, na hora marcada, ele levantou-se da cama, sentou-se no piano e começou a improvisar. Eu fotografei o Franz Weissmann em alguns momentos da vida dele, era um homem muito quieto, muito silencioso, fazia uma escultura por dia. Sempre em papelão, pintava o papelão, colava. E eu fotografei, comecei a fotografar o ateliê dele. Ele estava vivo, aí ele morreu. Quando ele morreu, eu fui até o ateliê dele e fotografei a última escultura, a mesa na qual ele trabalhava. Em cima daquela mesa tinha a última escultura que ele fez em vida. Então eu acho que é uma coisa engraçada você tentar de alguma forma preservar uma coisa que se destina à mudança, né? Mas é uma tentativa também de preservar um pouco o ambiente e o olhar daquele artista no espaço no qual ele trabalha.
tudo aquilo que você é ou que você tem é um ganho seu que faz com que você deva. Você recebe e, portanto, você tem que dar. Em arte, eu acho que é isso que ocorre para mim. Eu penso que tudo aquilo que eu recebi só me tornou devedor. Então, a minha forma de pagar essa dívida, se é que se pode dizer pagar, ou de saldar essa dívida, é fazendo com que a obra de arte tenha a sua melhor representação que eu seja capaz de fazer. Essa exposição nasce de uma ideia da Fundação MAFRE, em Madrid, que pensa em vários países onde a MAFRE atua para fazer esse apanhado histórico, né? Ver como se deu o desenvolvimento dos países sob uma determinada condição. No Brasil foi essa questão de abrangência de 170 anos que a fotografia registrou. Então é um panorama de 170 anos da construção desse país. E como diz o curador, é apenas um olhar, não é para retratar toda a história, mas um olhar que alguns tiveram sobre esses 70 anos. Como eu estudo história, faço história da arte, achei interessante ver alguns momentos da nossa passagem, né? E fui vindo e estou gostando, está muito bem apresentado e estou adorando conhecer. A Isabela, né, minha filha, ela está fazendo um trabalho de escola para fazer visita em centros culturais e como vi hoje no jornal que estariam expostos aqui 400 fotos retratando a história do Brasil, né, de um período ainda do século XIX até o momento presente, seria uma oportunidade muito boa para que ela pudesse ver as imagens que retratam um pouco da sociedade, do aspecto econômico, da religiosidade e cultura também da nossa história nessa exposição. Elas são assim antigas, mas tem algumas que parecem retratar o tempo que a gente vive hoje. Como, por exemplo, o Shopping Center em São Paulo, o Shopping Eldorado. Ele foi construído em 1981, mas parece demais com o que a gente vive hoje em dia. Através da fotografia a gente consegue perceber, inclusive, algumas nuances de sentimento mesmo diante de um determinado fato, né? A foto mesmo de Carlos Prestes, no momento em que ele foi levado para interrogatório, né? A Pagu, que foi uma das representantes do movimento modernista. Então a importância da fotografia é que ela mantém viva a memória desses locais, dessas pessoas, desses acontecimentos, né? E eu acho que uma nação tem que preservar a sua memória, né? Tem que entender como ela chegou até aqui, quais foram os caminhos trilhados. Vim do Paraná e uma das intenções de vir a Belo Horizonte era conhecer o Centro Cultural. E depois, quando eu vi que tinha essa mostra, me interessou bastante porque, na verdade, acho que é um resumo da história do Brasil, história, acontecimentos, né? Fala de arte, cultura, política, tudo resume, como se fosse pegar o Brasil e resumir em poucas imagens e palavras.
Uma foto que foi muito marcante para mim é do meu fotógrafo preferido, o Sebastião Salgado, e ele tirou ela no deserto da Etiópia, os refugiados. São 4 pessoas, acho que são 3 crianças, e assim, elas estão com uma expressão bem triste e séria, retratando, assim, transparecendo a desgraça mesmo, a condição precária de vida deles.